Bem-vindos ao canal Questões da Ordem Concursos. Falaremos da Lei Federal 9.806 de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, sendo essa atualizada pela Lei 14.364 de 2022, da atividade de advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Vide a DIN 1127-8, para a retirada da palavra qualquer, que comentaremos em seguida. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Comentamos. A expressão qualquer, que foi declarada inconstitucional com o julgamento da DIN 1127-8, desta forma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a representação da parte por advogado em juízo pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. Inicialmente, observamos que a capacidade postulatória, como regra, é privativa do advogado, de forma que apenas aquele que for apto e qualificado legalmente poderá postular em juízo e exigir um provimento jurisdicional do Estado. No entanto, algumas exceções legais dispensam a necessidade de postulação em juízo ser realizada por advogado, como, por exemplo, habeas corpus, juizado especial civil até 20 salários mínimos, Juizado Especial Federal Civil até 60 salários mínimos, ação de alimentos, defesa em sede de processo administrativo disciplinar, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal. Porém, com as alterações realizadas pela Lei 14.365 de 2022, o advogado ou advogada também podem praticar advocacia em sede administrativa. Jus postulandi, na seara trabalhista, artigo 791 da CLT e súmula número 425 do TST, na seara trabalhista, a parte pode acessar a Justiça do Trabalho sem a necessidade de advogado, com exceção para fins de recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, ação rescisória, ação cautelar e mandato de segurança. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da Justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus publico. Parágrafo 2º. A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte e os seus atos constituem munus publico. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. Artigo 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. Comentamos. Na esfera administrativa, destaca-se a importância do advogado e da advogada para a atuação em processo administrativo, em processo legislativo e na produção de normas. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado
são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Vide a ADIM 4.636 e 6.021. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogados são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Comentamos: o efetivo exercício da advocacia para fins de sua comprovação é verificado pela participação anual do advogado em pelo menos 5 atos privativos, dentre os previstos no artigo 1º da OAB. O artigo 3º-A vem para abarcar os requisitos exigidos para a contratação na esfera pública, conforme determina a nova Lei de Licitações 14.133, de 2021. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita no OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Comentamos: logo, os atos privativos dos advogados e praticados por aqueles que não possuem tal qualificação são tidos como nulos e implicam responsabilização na esfera civil, penal e administrativa. Artigo 5º. O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro, em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessoria jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários. Comentamos: devemos nos ater ao aspecto de que a atuação do advogado frente aos interesses do cliente, ou outorgante, se tornará possível mediante a existência de um mandato com a outorga de poderes para representação na esfera judicial ou extrajudicial. Em contrapartida, a atuação do advogado sem mandato deve ocorrer de forma excepcional para medidas de urgência, nos termos do Estatuto da OAB. Dos direitos do advogado
Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíproco. Parágrafo único. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Continue nos acompanhando aqui no nosso podcast e também no YouTube, no nosso canal Questões da Ordem Concursos.